Ok, estamos de volta aqui, falando para você justamente sobre a escolha vocabular. Poxa vida! Para começar essa aula, eu gostaria que você verificasse essa imagem que eu reservei exclusivamente para você, tá certo? Vamos olhar a imagem e acompanha comigo a leitura dessa imagem. Você sofre de uma endorreia associada ao uso crônico de perífrases. Eu vou estar tendo cura, doutora, perífrases, a escolha vocabular. Como eu consigo organizar aquilo que eu vou falar para atender a minha finalidade persuasiva. Lembrando da aula 1, eu não posso fazer texto como faço sopa de letrinhas, jogar tudo dentro de uma tigela só e começar a tomar. Eu preciso fazer uma escolha, não é? Fernando de Saussure, que é um grande estruturalista da língua de forma geral, ele vai dizer que existe um paradigma e existe uma intenção com a qual eu escolho as palavras que vão compor este paradigma sintagmático. Então eu preciso estar atento a isso, tá certo? Como eu posso escolher essas expressões? A primeira coisa que você deve saber é que existe uma diferença entre oralidade, isso, aquilo que eu estou falando, a forma como eu estou falando. É certo que esse meu discurso aqui é todo ensaiado, você sabe disso, não é? Muito bem organizado. Existe uma diferença entre oralidade e existe uma diferença entre escrita, tá? Nem tudo que eu falo, eu escrevo. E nem toda a forma que eu falo, eu também vou escrever. Por exemplo, quando eu falo, você está atento à minha gesticulação, você está atento às minhas expressões faciais, você está atento à minha movimentação enquanto eu estou falando. E isso você não pode traduzir no texto. Daí, você tem que escolher exatamente quais palavras você vai colocar em seu texto que vai conseguir construir esse contexto de sentido para que este leitor, o revisor, a pessoa que vai pegar o seu texto, ele consiga realmente recompor o contexto do que você realmente gostaria de dizer. Não sei se é do seu tempo, mas como professor de língua portuguesa, a gente sempre escuta os alunos dizerem: "Ah, professor, mas não foi isso que eu quis dizer." Você já passou por essa experiência? Escrever uma coisa e quando o professor pergunta, você: "Ah, mas não foi isso que eu quis dizer." Mas foi isso que você escreveu, porque a escolha vocabular não acompanhou o teu raciocínio. Então ficou uma coisa discrepante entre o que você pensou e o que você escreveu. Daí eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou falar agora, ok? Para que você consiga destruir essa ideia dessa desassociação, é necessário que você esteja antenado com o contexto de produção no qual você está inserido. Normalmente, nós construímos textos para uma avaliação, seja ela qual for, seja ela em que nível for, seja um exame de ordem, seja uma prova de suficiência, eu construo textos para uma finalidade. E, em muitos casos, eu preciso estar atento a tudo que está composto na minha resposta, tá? Tudo que vai ser construído a partir do meu vocabulário. Escolher corretamente é levar em consideração que a pessoa que revisará teu texto não estará contigo na hora em que ele vai fazer essa correção. Então você precisa se eliminar toda a possibilidade de haver ambiguidades, de ocorrerem situações que dê margem para má interpretação. Então você tem que diminuir todas essas possibilidades. Daí uma dica importante: escreva sempre sua resposta, seu texto, baseado em expressões denotativas. Você deve ter aprendido isso, com certeza. Faz tempo um pouquinho, mas eu vou te lembrar. Conotação e denotação são expressões de como eu construo o meu texto. As conotações, elas são mais subjetivas. Já as denotações, elas são amplamente ligadas ao sentido geral que a palavra possui. Então, elas não dão margem para que haja segundas interpretações naquilo que eu estou falando. É uma dica importantíssima. Escreva sempre com expressões altamente denotativas. Lembre-se também dos recursos morfossintáticos, tá? Esses recursos morfossintáticos você não pode esquecer. Deve lembrar-se bem desses recursos morfossintáticos. Por exemplo, existe uma expressão num livro muito conhecido de um autor chamado Machado de Assis. Ele é fantástico. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. E ele vai abrir um dos seus livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a seguinte expressão: "Eu não sei se sou um autor defunto ou se sou um defunto autor." A diferença na troca morfossintática entre adjetivo e substantivo? Um autor defunto significa que ele foi autor em vida e depois que morreu já era um defunto. Ao contrário de defunto autor,
ele nunca foi autor em vida e, quando morreu, se tornou um defunto que agora escrevia. Claro, isso só é possível dentro do ponto de vista do universo que ele criou dentro da obra ficcional. Mas existe uma ideia parecida com essa. Por exemplo, falsa amiga, amiga falsa. Deu para perceber? Quando você troca, faz a permuta entre a posição de substantivo e adjetivo, muda totalmente o sentido do sintagma, da oração que você está construindo. Por isso, a escolha vocabular é tão importante na hora de preencher a intencionalidade e a finalidade daquilo que você está realmente querendo dizer, ok? Então fica conosco.